Olá, amigos da história, estou de volta. Enquanto Santos Dumont se consagrava como o inventor do avião na França, aqui no Brasil, um francês naturalizado então brasileiro se consagrava na mesma década como o primeiro inventor do avião em solo brasileiro. Dimitri Sansot Delavant foi um gênio responsável por vários inventos. São cerca de 1000 patentes em seu nome. Infelizmente, Dimitri é muito pouco conhecido. Não teve seu reconhecimento merecido por todas as suas invenções e ainda teve um triste fim. É este o vídeo de hoje, a história do primeiro inventor do avião em solo brasileiro. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marconi Miranda. Pegue seu cafezinho e vamos acompanhar. Ao pensar em aviação brasileira, o primeiro nome que nos ocorre é de Alberto Santos Dumont, o chamado pai da aviação. Trouxe então orgulho ao Brasil ao conquistar os ares, primeiro com seus balões, depois com os primeiros aeroplanos, entre o final do século XIX e início do século XX. Porém, todos os seus sucessos aconteceram fora do Brasil. Para todos os efeitos, são conquistas internacionais. Então, como começou de fato a aviação aqui no Brasil? Ironicamente, foi pelas mãos de um francês radicado no Brasil, Dimitri Sansot Delavant. O jovem engenheiro e autodidata decidiu então construir o que viria a ser o primeiro avião construído em solo brasileiro. Com o aeroplano nomeado então São Paulo, Dimitri faria o primeiro voo registrado na América Latina em 7 de janeiro de 1910. Na ocasião, seu feito foi amplamente divulgado pela imprensa, tornando-o famoso. Porém, com o passar dos anos, sua história foi esquecida. Mais do que um aviador, Dimitri foi um grande inventor e um personagem importante do século XX. Vamos entender melhor. Dimitri Sansot Delavant nasceu no dia 18 de setembro de 1882. Foi um engenheiro, inventor e aviador de ascendência francesa, nascido então na Espanha e naturalizado brasileiro. Construiu então o primeiro avião nacional e com ele realizou o primeiro voo da América Latina na vila de Osasco, São Paulo, no dia 7 de janeiro de 1910. Além de aviador, Dimitri foi um inventor prolífico e um personagem importante do século XX. Com mais de 1000 patentes registradas, ele então revolucionou a indústria mundial de tubos metálicos e trouxe inovações e outras indústrias, como a automobilística e a própria indústria da aviação. Segundo o livro 100 anos sem Antônio Agut, de Laura Leal, Dimitri foi então contagiado pelo feito do brasileiro Alberto Santos Dumont, quando este realizou o primeiro voo oficial da aviação com seu 14 bis no campo de Bagatelle, em Paris, na França, em novembro de 1906. Na verdade, Dimitri não construiu tudo sozinho. Foi então que ele conheceu um mecânico muito jovem, com apenas 16 anos, e foi junto deste mecânico que ele então construiu o primeiro avião em solo brasileiro. Dimitri foi morar então em Osasco no final do século XX, trazido pelo pai, que veio ao país motivado por oportunidades de negócios. O jovem decidiu construir o que viria a ser o primeiro avião construído em solo brasileiro e com ele realizou então o primeiro voo da América Latina na cidade de Osasco, São Paulo, no dia 7 de janeiro de 1910. Dimitri tinha 15 anos e veio com a família de Paris para o Brasil e instalou-se em Osasco, no chalé que hoje abriga o museu que recebe o seu nome. Ele se dedicou ao longo de 4 anos ao seu ambicioso projeto de construção de um avião. Era aficionado por engenharia mecânica e encomendara na Europa dezenas de publicações científicas.
Contratou então como parceiro e projetista e mecânico Lourenço Polegatti. O resultado de sua empreitada viria a público no dia 7 de janeiro de 1910. Este mecânico teve grande importância na construção do avião. Muito curioso, ele pesquisava tudo sobre aviação. É provável que tenha mantido algum contato com Santos Dumont. É possível que Dmitri tenha se encontrado com o próprio Santos Dumont e decidido que também iria voar. Dmitri já era casado em 1909. Carregando então seus rascunhos, se dirigiu à oficina Grey Martins, que se localizava em frente à estação Júlio Prestes, em São Paulo. Procurava então um mecânico habilidoso capaz de transportar para o metal o seu projeto do motor. Indicaram-lhe Augusto Fonseca, um mecânico experiente, mas como este cobrou muito caro pelo trabalho, ele acertou com Lourenço Polegatti, um jovem de 17 anos que, apesar de pouca idade, já se destacava como um bom profissional. Nascia aí uma grande parceria. No dia 3 de janeiro de 1910, Dmitri e outros auxiliares que, entusiasmados, então haviam se associados aos dois naquela tarefa, viram finalmente o motor funcionar por 2 horas. Foi então no dia 7 de janeiro de 1910 que tudo aconteceu. O avião, então, que batizou de São Paulo, decolou e percorreu 103 metros em 6 segundos e 18 décimos, oscilando entre 2 e 4 metros de altura. A conquista lhe rendeu o título de primeiro piloto do continente sul-americano a levantar voo numa máquina mais pesada do que o ar. Construída, então, com projeto, mãos de obra, matéria-prima totalmente nacionais. O assunto foi muito festejado na época. Dmitri tornou-se uma celebridade. No entanto, com o tempo, tudo se apagou e poucos registros restam de sua trajetória na aviação. Na época, no momento do voo, um imprevisto aconteceu. O motor parou de repente e o aparelho caiu bruscamente, amassando as rodas dianteiras. No entanto, Dmitri nada sofreu. Mesmo com este imprevisto, foi o bastante para que o primeiro avião pudesse então alçar voo em solo brasileiro. Até 1920, ele tentou mais 3 voos no Brasil com 2 aeronaves diferentes, mas sem sucesso. No entanto, uma invenção casual transformou sua vida. Ao tentar consertar o primeiro avião, num golpe de sorte, ele descobriu uma forma de fabricar tubos em larga escala. A invenção foi patenteada e ele criou a Companhia Brasileira de Metalúrgica, que o tornou milionário. Além de aviador, Dmitri foi um inventor prolífico e um personagem importante do século XX. Com mais de 1000 patentes registradas, ele revolucionou a indústria mundial de tubos metálicos e trouxe inovações a outras indústrias, como por exemplo a automobilística e a própria indústria da aviação. Em 1927, em Paris, ele fabricou o Sensat de Lavaux, um carro com câmbio automático, invenção então que só iria se popularizar nos automóveis em fins do século XX. Com o passar dos anos, Dmitri foi então para o exterior e lá estava sendo um bem-sucedido empresário. No entanto, com a Segunda Guerra Mundial, tudo se acabou. Ele foi preso pela Alemanha nazista durante a Segunda Guerra Mundial. Ele foi então acusado de colaborar com o regime de Adolf Hitler. No entanto, ele foi inocentado. Foi solto em 8 de junho de 1945, após 8 meses de prisão. Ele foi solto na época graças ao esforço da diplomacia brasileira.
No entanto, mesmo após ser inocentado, nunca recuperou a alegria de viver. Dmitri faleceu deprimido e empobrecido em 1947. Dmitri, então, o nosso gênio, morreu deprimido e empobrecido. Ele tinha 64 anos de idade. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Knowles-sur-Rat, próximo a Paris. Este foi o vídeo de hoje. Obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Até o próximo. Eu voltarei.